Eu queria dar boa noite para quem não dei boa noite, tá bom? Vocês podem abrir o canal ou podem fazer os questionamentos pelo chat. É importante vocês interagirem. Eu também queria comentar com vocês que eu estou gravando essa aula, tá, gente? Então fica todo mundo ciente. Mas fiquem tranquilos, tá? O objetivo aqui é a gente poder, quem sabe, ter a oportunidade de compartilhar essa aula com os colegas que, porventura, estejam com algum tipo de problema técnico, então eles teriam acesso aí não perderiam a nossa aula. Eu queria, antes de começar a aula de hoje, eu queria dar alguns avisos para vocês. Tá? Antes disso, o Matheus Barriento está com a gente aqui no grupo? O Matheus está aqui com a gente ou ele é de outra turma? Alguém sabe? Não? Depois eu falo com ele, então. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu queria pedir, antes de mais nada, que vocês fossem até a plataforma do AVA, que é essa que vocês devem estar vendo agora, tá? E vocês só registrassem a presença no fórum da aula do dia 15/4, que é a data de hoje, às 19h30, tá? Não deixe de registrar lá, alguns já fizeram, estão faltando outros. Peço que vocês registrem aí a presença de vocês, tá? Deixa eu só aqui ajustar aqui a ferramenta. Tá todo mundo enxergando a minha tela da plataforma AVA? Sim. Tá, ótimo. Estou tentando só, como eu compartilhei a tela aqui, estou tentando só ajustar o zoom aqui para que ele me permita visualizar o bate-papo aqui com vocês. Ele não está permitindo, mas daqui a pouco a gente já ajusta. Então vamos lá, pessoal. Eu queria dar alguns avisos para vocês, já que vocês estão vendo a minha tela aqui, tá? Na plataforma AVA. Nós temos aqui... eu encaminhei um e-mail para vocês informando que eu criei um canal no YouTube, tá? Esse canal, ele está informado aqui na plataforma no item conteúdo da nossa disciplina, tá? Então, se você clicar aqui, tem acesso aos vídeos. Eu aproveitei a sexta, sábado e domingo que passou para gravar a solução dos exercícios de 1 até 15, envolvendo a estrutura de controle de repetição while, tá? Então, para quem perdeu a explicação ou para quem gostaria de relembrar a explicação de cada um dos 15 exercícios que nós fizemos de trabalho prático envolvendo a estrutura do tipo while, eu refiz a solução gravando e postei para vocês aqui no canal, que pode ser acessado pela plataforma. Eu encaminhei também um e-mail para vocês sobre isso com um link. Se alguém esquecer, é só escrever lá no YouTube, professor Luiz Antônio Nissanta, e tem acesso a esses vídeos, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito deles? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quem entrou aí nos vídeos? Quem é que entrou, acessou? Hein, pessoal? Eu não tô vendo aqui o chat. Ele não está me mostrando o chat aqui no Zoom. Eu vi os vídeos e tem outros alunos também que viram, que até comentaram no grupo da sala. Perfeito. E ajudou? Ajudou bastante. Eu refiz, porque às vezes, né, tem aquele problema com a conexão e gravadinho ali, você tem tudo certinho, passo a passo. Então eu Vai refiz e volta, né? Se quiser assistir várias vezes, pode, isso é muito bom. Sim, aí você esquece alguma coisa, aí olha, interpretação de texto, né, que eu até comentei, você ajuda a gente a interpretar, pega as palavras-chave e tudo mais, e também ajuda. Eu confesso que eu nunca tinha gravado vídeo no YouTube, aí eu comecei na sexta-feira, baixei uma ferramenta para gravação de vídeos e aí fui atrás, né? E não é uma obra de arte, não virei youtuber ainda, mas, né? Vocês podiam me ajudar? Ó, tenho 18 inscritos. Eu quero chegar até sexta-feira com 100 mil. Vocês, por favor, me ajudem. Tá? Então, vocês peçam para os colegas me ajudar. Eu estou com 18, eu acho que até sexta eu chego em 100 mil sem muito esforço, mas eu preciso da ajuda de vocês. Está aí
Tá aí a gravação. Tem aqui esse vídeo de 1h25, que é a aula da turma da manhã. Quem quiser assistir, fica à vontade, tá? Já é um pouco do que a gente está fazendo hoje, gravando também a aula para vocês. O que mais de aviso aqui, pessoal? Eu tinha passado para vocês o desafio de programação, eu não estabeleci data de entrega, passei e-mail sobre isso. Na semana passada, falei desse desafio, mostrei o site, apresentei os exercícios. Alguns alunos já começaram a me mandar, estou analisando, estou devolvendo, né? Até agora ninguém conseguiu acessar os 5 exercícios. Eu quero ver quem vai ser o primeiro, entendeu? Mas, por enquanto, a gente não tem data, depois eu combino com vocês. Lembrando que esse desafio é um plus, tá bom? Que mais aqui, pessoal? Amanhã, uma informação para vocês. Amanhã, o professor Guerra, Paulo, você é representante de classe, não é isso? Uhum, eu mesmo. Amanhã, nos 2 horários, eu já combinei com Guerra, ele vai participar dessa nossa aula, porque vocês receberam um questionário. Todo mundo deve ter recebido um questionário, aí provavelmente da sexta-feira da semana passada, foi preenchendo. Então, o resultado do questionário foi analisado pelo... Vocês sabem que dentro de qualquer curso de uma faculdade existe o que a gente chama de NDE, Núcleo Docente Estruturante. O Núcleo Docente Estruturante é um comitê de professores do curso que analisa demandas, que estabelece diretrizes, que passa orientação para o corpo docente. Enfim, é um grupo de professores, é um comitê de professores que trata questões acadêmicas. Todo curso dentro de uma universidade tem o NDE. Tá? Então, o NDE se reuniu, eu faço parte do NDE, nós nos reunimos na segunda e terça, analisamos as respostas de vocês, analisamos todas as demandas, o NDE tomou algumas decisões, tá certo? E o Guerra amanhã quer dar um feedback para vocês do questionário e quer dar um feedback para vocês dessas decisões que vão ser implementadas e que estão alinhadas com algumas demandas de vocês que estavam na pesquisa, tá bom? Okay. Estava a nossa alçada para fazer, a gente se mobilizou para tentar atendê-los e contribuir aí com a melhoria de todo o processo acadêmico, né? É uma fase de crise, não dá para, a gente está fora da normalidade, mas a gente vai fazer algumas mudanças e amanhã ele vai conversar com vocês, tá? Então, seria muito oportuno, Paulo, se você puder me ajudar amanhã. Quem não pôde estar presente hoje, com certeza amanhã está presente para não só ter a aula, obviamente, mas também para poder ter esse feedback. Ok. Obrigada. O que mais aqui que eu queria passar para vocês? O já comentei, a gravação ok, o YouTube, o canal do YouTube também, a presença do professor Guerra, tá? Basicamente é isso, tá? Então, eu acho que é isso que eu tinha que comentar com vocês. Um outro detalhe importante também. Pessoal, a partir desta aula, eu vou adiantar, na verdade, um assunto que o Guerra vai comentar com vocês, mas eu só vou adiantar porque tem a ver com a entrega de TP. Então, o que acontece? Vocês estão olhando aqui a minha tela? Tá? Está todo mundo enxergando a minha telinha aqui? Vocês estão vendo que aqui embaixo está escrito recebimento do TP, lista 1, com do while, turma da manhã? Então, a gente está orientando todos os professores a lançarem dentro da plataforma AVA os TPs como tarefa. Tudo bem? Uma vez que a gente lança como tarefa, vocês vão, ao invés de mandar o TP por e-mail, vocês vão poder encaminhar por essa opção que o professor vai disponibilizar. Nessa opção, vou clicar aqui para dar um exemplo, é claro que como eu estou no perfil professor, eu vou ter acesso para ver os TPs entregues, tá? Mas vocês, ao clicarem aqui, vocês vão poder entregar o trabalho prático dentro do prazo que vai estar agendado. Por exemplo, nesse caso aqui, está escrito que é para entregar no dia 22, semana que vem, até 23h59, tá? Mas por que é legal utilizar essa ferramenta de tarefa e por isso que o NDE está orientando os professores a seguir nessa linha e os nossos TPs a partir de agora serão nessa linha? Porque quando eu lanço aqui a tarefa, tá certo? Quando a gente vai aqui no calendário, e vocês têm esse calendário, a tarefa já aparece aqui.
Entendeu? Então, se eu clicar aqui, ó, tá lá a tarefa. Recebimento do TP, lista 1 com ARE, turma da manhã, 22 de abril, 23h59, linguagem de programação. Entendeu, pessoal? Então, a ideia é que todos os professores utilizem aqui o AVA para poder gerar essa demanda de tarefas. Ah, mas e o aluno que tem alguma dificuldade técnica? O aluno que tiver dificuldade técnica, ele que não pode usar a plataforma AVA, a gente vai estar mapeando quem são, mas eles não vão naturalmente ficar prejudicados. Esses vão entregar de alguma outra forma, por e-mail, que a gente vai combinar. Então, ninguém vai ser prejudicado. Mas o fato positivo de você ter a tarefa na plataforma AVA é que isso já aparece no calendário. Então, para quem tem alguma dificuldade de organização de tarefas, de atividades, vai poder fazer o acompanhamento pela própria ferramenta. Alguém quer fazer alguma pergunta? O professor vai... Pode falar. Não, pode falar. Isso vai valer para todas as disciplinas e é obrigatório, é isso? A orientação do núcleo docente estruturante é para que todos os professores, é claro que isso não vai acontecer amanhã, porque às vezes um professor precisa de um dia, o outro precisa de 2. É uma adaptação, né? É assim como cada aluno tem o seu tempo, mas a gente quer o mais rápido possível, essa é uma das decisões do NDE, que todos os professores utilizem essa ferramenta, ok? Pelo motivo que eu esclareci, a agenda, e então a ferramenta passa a ser um instrumento do aluno para organizar o seu calendário, ok? Porque o que acontece? Eu sei que vocês têm um grupo de WhatsApp, às vezes até 2, 3, enfim. Alguns têm Telegram, outros têm até outras... Mas o que acontece? Você começa a ter muito material começa a cair muita mensagem, muito documento dentro do WhatsApp, chega uma hora que está todo mundo perdido. Claro, cada um organiza o tempo da forma que achar melhor. Mas como nós temos uma plataforma de aprendizado, né? Então, o que eu falei, se o professor lançar, eu estou mostrando aqui um exemplo real que eu já fiz com a turma da manhã esta semana. Eu propus um TP para eles, eu vou propor para vocês hoje ou amanhã, obviamente, e eu já programei a data de entrega. Quando eu lancei aqui, no calendário meu e do aluno, já apareceu lá dia 22. Tá? Por exemplo, eu tenho um aqui que é dia 27. Tá? Esse aqui já é... Esse 27, ele é para mim só, já não aparece para o aluno. O que é esse 27? Como eu vou receber o TP dia 22, eu já me programei de até dia 27 no máximo da resposta. Então, isso é uma ferramenta importante de planejamento para o professor e principalmente para os alunos. Então, Paulo, respondendo a tua pergunta, a orientação é para todos utilizarem, tá? Ok. Quem mais ia fazer pergunta? Professor, na hora que você coloca o TP lá e marca você tem que marcar no calendário, tipo, você ir lá e marcar no calendário com a Não, eu não data marco, é automático. pra gente. É automático. É automático. É automático. É porque semana passada o professor de matemática fez uma coisa similar, só que no meu não estava aparecendo a data de entrega dele. É assim, eu estou mostrando para vocês aqui o calendário, vocês estão vendo? Tá? Tá aparecendo. Se eu vou programar o TP de vocês, se não aparecer, a Paula ou qualquer um de vocês, gente, me manda um e-mail. A gente tem canal direto, lembra disso? Me manda um e-mail que eu já converso com a equipe de tecnologia da faculdade para ver o que está acontecendo. Porque, infelizmente, eu não tenho o perfil do aluno. E nem é o caso de ter, né? Então, muitas vezes, eu não sei o que está aparecendo para vocês. Às vezes, até eu peço na aula para o aluno mostrar a tela dele. Então, eu estou mostrando para vocês o que é. E eu conversei com o professor Cláudio Ferreira, que é da nossa, que vocês conhecem bem, ele é da equipe lá da plataforma. E eu ontem ainda perguntei para ele, se eu cadastrar aqui, aparece para o aluno? A resposta foi sim. Então, se não aparecer, gente, vocês, por favor, a Paula, eu peço o auxílio para a Paula, que tem sido muito solícita com todos, que me passe um e-mail. Tá? A Paula sabe que eu procuro até não demorar para responder os e-mails. Então, me manda que eu já endereço para quem de direito, mas a informação que eu tive que aparece, tá bom, gente? Mas, enfim, a Samantha está até observando aí que de repente estava em outra... Enfim, eu não sei. Pessoal, isso ajuda ou não ajuda? Acho que sim, né? Ajuda. Isso aqui é uma das decisões. Agora, vocês têm que entrar na plataforma, né, pessoal? Não pode esperar que o colega vá contar para você qual é o TP que vocês têm que entregar, né? Então, as ferramentas estão aí
e são para ajudar. Vamos utilizá-la da melhor forma possível. Pessoal, orientações dadas. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para questionar. Eu vou começar a aula de hoje, que é... Professor. Pois não. Você ainda vai continuar respondendo a gente por e-mail sempre que a gente enviar o TP ou não? A partir do momento em que que eu abrir aqui na ferramenta tarefa, toda a entrega eu inclusive já mandei um e-mail para vocês a respeito disso, tá? Sobre essas entregas pela ferramenta. Mas quando eu abrir a tarefa, toda entrega na ferramenta a partir de agora. Ok? Ok. Então, o nosso próximo TP desta disciplina já é através desta ferramenta, porque vocês estão vendo que esse exemplo que eu dei aqui já é da turma da manhã. Ele já saiu na frente porque eles tiveram aula segunda-feira, hoje é quarta. Então, a entrega vai ser aqui. O cuidado que vocês têm que ter é que a ferramenta, deu aquele horário, ela fecha, tá? Todos os professores vão trabalhar com 23h59, que é para não ter problema. Você tem até o último minuto do dia para entregar, mas depois daquele horário, a ferramenta não recebe mais. Vale aquilo que eu comentei. Se o aluno tiver dificuldade de acessar a ferramenta, ele me manda um e-mail dizendo, professor, eu não consigo acessar a ferramenta por problemas técnicos. Nesse caso, eu vou autorizá-lo a mandar por e-mail. O aluno não vai deixar de me entregar um TP por problema técnico. Eu brinco que ou é a plataforma AVO, é e-mail, é sinal de fumaça, mas eu vou receber o TP. Tudo bem? Mas isso não é exceção. Beleza? Pessoal, vocês estão com a tela aqui comigo. Eu disponibilizei para vocês aqui no conteúdo, estrutura de controle de repetição do tipo do while. Então, esse é o tema que nós começamos a tratar com vocês na aula de hoje. Tudo bem? Eu queria só, antes de falar dessa segunda estrutura de controle de repetição, tá? Eu queria voltar só rapidinho para lembrar a questão do while. Eu sei que vocês lembram do while, mas vamos só relembrar aqui. Vamos supor que eu quero... Está todo mundo vendo o Visual Studio, né? Vamos supor que eu quero exibir no vídeo do número 1 até o número 5. Como é que nós faríamos isso com o while, né? Então, nós poderíamos declarar uma variável contador, atribuindo o valor inicial de 0. Na sequência, um laço while, que é um laço condicional, né? É uma estrutura de controle de repetição. E dentro desse laço, eu vou incrementar o contador em 1. Então, o contador que começou com 0 inicial, ele dentro do laço é incrementado. E eu peço para mostrar o contador no vídeo. Tudo bem? Programa bem simplesinho, trabalhando com while. Aqui no final, para que a gente possa ver o resultado do processamento, eu vou colocar um console read key. Qual é a condição que nós vamos colocar? Faça enquanto o contador menor do que 5. Enquanto while, esta condição, contador menor do que 5 for verdade, repita as instruções contidas dentro do laço. Quando esta condição for falsa, nós vamos sair do laço. Quando é que essa condição é falsa? Quando o contador deixa de ser menor do que 5, ou seja, quando ele passa a ser 5. Programa simples, nós fizemos 15 exercícios com estrutura de controle de repetição do tipo while. Eu vou executar esse programa só para a gente ver rapidamente o resultado do processamento, tá certo? Ele mostrou no vídeo, deixa eu aumentar aqui a fonte, ele mostrou no vídeo do número 1 ao número 5, cumprindo o objetivo proposto. Tá? Então, por que eu estou mostrando esse exercício simples para vocês, envolvendo o while, que é uma estrutura de controle de repetição que vocês já conhecem? Porque quando ensinar daqui a pouco uma nova estrutura, eu vou fazer muita comparação com essa que é o while. Então, a principal característica do while, ou uma das principais, é que todo bloco de código, ou seja, todas as instruções contidas dentro do laço, elas são repetidas enquanto esta condição é verdadeira. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que
Uma vez que isto é um laço, vocês percebem que a condição ela está no início do laço. Então, antes de executar, prestem bem atenção no que eu vou falar. Antes de executar, pelo menos a primeira vez, essas instruções, eu já testo a condição. Vocês entenderam o que eu falei, pessoal? As duas grandes características? Primeira, eu repito as instruções contidas no laço, enquanto a condição é verdadeira. Quando a condição é falsa, eu saio do laço. E a segunda característica é que no laço while, a condição está no início do laço. Todo mundo consegue enxergar isso? Dá um feedback aqui para mim no chat ou no canal de voz, por favor. Tá? Beleza. Então, é muito importante não nos esquecermos disso. Porque a estrutura de controle e repetição que nós vamos começar a ver, ela também tem características muito parecidas com essas duas que eu expliquei para vocês. Então, tá bom, pessoal. Eu vou deixar esse código aqui para vocês. Daqui a pouco daqui a pouco nós voltamos nele. Bom, na aula de hoje, nós começamos a trabalhar com uma segunda estrutura de controle de repetição. Um segundo tipo de laço que existe nas linguagens de programação. E no C# não é diferente. Se o laço que nós aprendemos até semana passada se chamava while, esse laço que nós vamos aprender a partir de hoje, ele se chama do while. Tudo bem? Então, a nomenclatura já é nova. Até ontem, estudamos o while. Agora nós vamos estudar um tipo de laço chamado do while. Vamos entender como é que funciona esse laço. A instrução while faz o teste da condição antes de executar o laço. Acabei de mostrar para vocês. Ele testa a condição, o laço while, que nós já aprendemos, antes de executar as instruções. É isso que o texto está falando. Né? E já a instrução do while fará o teste após a iteração do bloco de instruções. Isso significa que, neste caso, o laço será executado com certeza pelo menos uma vez, pois a condição será testada depois do bloco. Vamos traduzir o que está escrito. No while, eu vou fazer bastante comparação para vocês entenderem, né? O while e o do while. No while, que nós já aprendemos, e eu já mostrei agora há pouco para vocês, a condição estava no início do laço. No do while, a condição estará no fim do laço. Esta é a principal diferença dessas duas estruturas de repetição. No laço while, que é esse que nós vimos aqui, e aprendemos até agora, a condição está no início. No do while, a condição estará no fim. E aqui nós temos um fluxograma para representar essa simbologia da instrução. Vocês percebem que nós temos aqui o fluxo, entramos no laço, executamos o bloco de código, que pode ser uma ou mais instruções, e aí no final do laço é que nós temos a condição. Esse bloco de código no laço do while, ele é repetido enquanto a condição é verdadeira. Quando a condição é falsa, o laço é encerrado. E alguém pode falar, então ele é igual ao while neste ponto? A resposta é exatamente. O while, nós repetimos o bloco de código enquanto a condição é verdadeira. E no do while, a mesma coisa. Até agora, a grande diferença é, no while, a condição está no início, no do while, a condição está no final. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está muito rápido, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Sim, não, mais ou menos. Me ajuda aí. Está tudo bem até aqui? Está tudo junto comigo? Professor. Quem fala? O Matheus Soares. Matheus. Eu entendi, mas onde ele pode ser utilizado? Qual que é a vantagem de usar do while?
Ah, tá. Bom, é onde ele pode ser utilizado para repetir instruções. Beleza, Matheus? Sim. A dúvida talvez seja a seguinte, que eu acho que a pergunta é muito legal. Bom, porque no primeiro momento, Matheus, não parece que nós temos dois tipos de laços que fazem a mesma coisa? Sim, exatamente isso que eu estava pensando. Eu estou explorando essa questão porque eu acho que é aí que você está querendo chegar com a tua pergunta. E a pergunta é interessante, porque no primeiro momento, fala assim, caramba, as linguagens de programação têm dois tipos de laço. Um chama while e outro chama do while. Os dois caras são laço, portanto, eles repetem instruções. Os dois caras repetem enquanto a condição é verdadeira e param de repetir quando a condição é falsa. A diferença é que no while a condição está no início e no do while a condição está no fim. Parece igual, mas não é tão igual quanto parece. A pergunta talvez seja, Matheus, a seguinte: quando é que eu uso um tipo de laço e quando é que eu uso o outro tipo de laço? Alguém, considerando que no while a condição está no início e que no do while a condição está no fim, alguém consegue enxergar a justificativa para eu usar ou while ou do while, ou tanto faz, o desenvolvedor do programador escolhe a que ele quer? Qual é a opinião de vocês diante do conceito? Seria, no caso, economizar memória, professor? Não, porque os dois executam, os dois repetem as instruções contidas dentro do laço enquanto a condição é verdadeira. Então, nesse ponto, o tempo de processamento é igual. Mas eu acho que valeu o exercício. Vamos lá, o que mais? No while não precisamos atribuir o valor antes do laço? É uma alternativa. Para a gente poder explicar a diferença, ou melhor, não a diferença, mas quando utilizar um ou outro, vamos pensar o seguinte. Agora eu vou falar mais devagar, tá? Todo mundo concentrado comigo. Professor, oi. Seria porque a primeira iteração vai acontecer de qualquer jeito, sem passar pela condição? Exatamente, é por aí. Vamos traduzir isso. Quando eu estou trabalhando com while, deixa eu voltar aqui nesse exemplo. Vocês estão vendo que a condição está no início do laço? Estão percebendo? Está todo mundo enxergando aqui? Sim. Tá. Agora, esse laço vai se repetir 5 vezes, vocês concordam? Ele se repete 5 vezes. Eu vou fazer uma mudança no código. Ó, eu vou fazer isso. Quantas vezes o laço vai se repetir? Nenhuma, não? Nenhuma. Perfeito. Por quê? Contador é 5. 5 é menor que 5, falso. Ele não entra no laço. Então, vocês percebem que quando a gente trabalha com laço while, e, portanto, a condição é testada no início do laço, não há certeza, cuidado com o que presta atenção no que eu vou falar agora. Quando eu trabalho com while, não há certeza de que eu vou executar o bloco pelo menos uma vez. Vocês entenderam o que eu falei? Quando eu trabalho com laço while, não há certeza de que as instruções, o bloco de código lá dentro, vai ser executado pelo menos uma vez. E por que eu não tenho essa certeza? Porque vai depender da condição. Agora, quando eu trabalho com do while, como a condição está no final, eu tenho certeza que pelo menos uma vez eu vou executar o bloco de código. Vamos parar e vamos raciocinar. Vocês entenderam a diferença? Então, basicamente... Vou repetir. Quando eu trabalho com while, a condição está no início do laço. Então, se esta condição for verdadeira, eu executo uma vez. Se essa condição, como é o caso aqui, ó, contador é 5. 5 é menor que 5, já deu falso. Eu nem entro no laço. Então, como a condição está no início do laço, pode ser que eu venha a executar esse laço uma vez, N vezes ou nenhuma vez. Por isso que a minha afirmação foi, quando se trabalha com while, eu não tenho certeza se vou executar o bloco de código pelo menos uma vez.
porque depende da condição inicial. Agora, quando eu trabalho com do while, como a condição está no final, eu tenho que primeiro executar o bloco para depois testar a condição. Então, como eu tenho que executar o bloco primeiro, eu tenho certeza que pelo menos uma vez eu vou executar o bloco. E com isso, a gente pode responder aquela pergunta: se eu tenho um problema em C# que precisa de laço, eu uso while ou do while? Para eu responder esta pergunta, eu vou ter que me fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: eu vou precisar do laço? Vou. Dúvida: while ou do while? Calma. Vou fazer uma outra pergunta agora. Eu vou executar o bloco pelo menos uma vez? Se a resposta for não, é o while que eu vou utilizar. Se a resposta for sim, é do while. Vamos parar por aí para a gente raciocinar sobre tudo isso. Dá um espaço para vocês aí. Se precisar, eu repito. Então, no caso, professor, o do while, ele seria uma estrutura que ela pode ser que ela seja utilizada até com uma certa frequência maior, então, do que o while, né? Há uma tendência, se você... volta àquela pergunta. Eu estou desenvolvendo, eu tenho rotinas que precisam ser repetidas, então eu vou precisar de laço. Ok, não tenho mais dúvidas em relação a isso. Aí fica aquela dúvida: eu vou usar o while ou do while? Tá? Tem muitos programadores profissionais que usam a coisa meio sem critério. Nós temos que ter um critério, né? Então, se eu preciso de um laço e eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma vez eu tenho que executar a instrução, faz sentido que a condição esteja depois da execução dela, que é o caso aqui que eu estou mostrando na tela, que é o do while. Agora, se depende, por exemplo, de uma outra... Se eu tenho dúvida se vou executar pelo menos uma vez, aí a resposta não pode ser o do while, tem que ser o próprio while. Estão entendendo? Entendi. Porque no while, você testa a condição antes de executar a instrução. No do while, você primeiro executa para depois testar. Percebeu a diferença? Eu vou repetir. No while, primeiro você testa. Se for verdade, você executa. E no do while, primeiro você executa, depois você testa. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Pessoal, eu quero que o usuário... eu vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu quero que vocês desenvolvam um programa onde o usuário vai digitar um número positivo via teclado. Se ele digitar um número 0 negativo, eu quero que seja redigitado. Vocês entenderam o problema? A gente até já fez um exercício parecido. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Tá? Beleza. Para digitar, o usuário vai digitar um número. Se for maior do que 0, vamos em frente. Se for igual ou menor que 0, redigita. Pessoal, você concorda que faz mais sentido que primeiro ele digite... É mais fácil ele primeiro digitar e eu depois validar o que ele digitou, ou eu primeiro validar e ele depois digitar? Professor. Não, calma. Mas vamos na pergunta. Sim, é mais fácil. Eu acho que faz mais sentido validar depois. Exatamente. Então, nos exercícios que nós fizemos até então com while, vocês perceberam... Eu vou pegar esse exercício aqui, ó. Deixa eu comentar isso aqui. E esse exemplo eu vou escrever aqui para vocês. Vocês vão entender melhor, ó. Eu quero que o usuário digite um número via teclado, N. Como é que nós fizemos até agora com while? Né? While, condição, não é isso? Aqui dentro, eu vou pedir para ele digitar um número, tá? int.passe. Deveria ter um console, mas só para a gente poder ganhar tempo. Console, readline, tudo bem? Aqui vai ter a entrada de dados. Só para console write digite um valor. Pronto, tá aí, gente. Isso aqui nós já fizemos exercícios anteriores. Tá? Qual é a condição? Faça enquanto n menor ou igual a 0. Tudo bem, gente? Nós já fizemos isso. Vocês estão percebendo que o C# está reclamando para mim? O que ele está reclamando? Quem me ajuda aqui?
Só para a gente relembrar. N não foi declarado. Ele está dizendo assim, N não foi atribuído nenhum valor. Isso. Ó, eu estou com um while, ó. Faça enquanto N menor ou igual a 0. O while está dizendo o seguinte, o C# está dizendo assim, querido, temos um problema aqui. Você declarou N. Mas você está me perguntando, você quer que eu faça uma comparação se N é menor que 0? Como é que eu vou saber se o N é menor ou igual a 0 se você só declarou? Aí a gente vem aqui e põe em valor 0. Tá? Pronto. A solução está dada. Eu vou fazer esse mesmo exercício com do while. Presta atenção. Int n ponto e vírgula. Do, agora eu já vou falar até da sintaxe para vocês, tá? Do abre chave e fecha chave. O while abre parênteses condição. Tá? Esse trecho aqui é igual nos dois. Então eu só copio. Qual a condição? A mesma condição. Faça enquanto n menor ou igual a 0. Veja se vocês compreendem a diferença. Os dois códigos fazem a mesma coisa. Só que aqui eu utilizei o while e aqui eu utilizei do while. Vê se vocês entendem. Ah, só um detalhe aqui, tá? Como eu já declarei aqui em cima, tá? Deixa eu só comentar isso aqui, para ele não dar problema de compilação, tá? Mas vocês entenderam o que eu fiz? Tá? Ah, faltou aqui o N igual. Copiei. Faltando. Professor, só uma pergunta. Não, só antes da pergunta. Vocês entenderam? Okay. O pessoal entendeu a diferença? Esse bloco de código faz a mesma coisa com esse. Vocês perceberam que aqui, antes ele estava reclamando que eu não tinha atribuído o valor inicial para N? Por que ele não reclamou aqui? Porque ele sabe que a hora que ele for testar o valor de N aqui, o N já foi digitado antes. Então, aqui, o que aconteceu no while? Primeiro, eu testei a condição. Se verdadeira, digito N. Aqui eu entrei no laço, não testei nada. Executei pelo menos uma vez. Se eu digitar -1, essa condição vai ser verdadeira, porque -1 é maior ou igual a 0, ele vai obrigar a redigitar. Vocês entenderam a diferença de um laço e de outro? Agora vamos para as perguntas. Aí, quem ia fazer a pergunta? A minha pergunta é só mais o jeito de escrever. O while tem que estar depois das chaves? Ou ele... Não, ele tem que estar depois das chaves. Ele tem que estar do lado desse jeito? Como assim do lado? Não, pode estar na linha de baixo, se você quiser. É isso que eu queria saber. Pode. C#, se você quiser colocar tudo as 4 linhas aqui que eu fiz na mesma linha, para o C# não faz a mínima diferença. Espaço em branco para o compilador não existe. Né? Ele ignora. A gente faz assim para ficar mais organizado, tá? Pessoal, gostaria de ouvir os demais. Paula, professor, dúvida. Fala, Daniel. Então, quando a condição está no final, o laço ele ganha alguma coisa em processamento? Tipo, nada de performance, nada. Não. Lembra que eu falei? Não há diferença de performance, porque essas duas instruções são iguais a essa. Esta condição é igual. Gente, é igual. A diferença é a arquitetura do laço. Aqui eu estou usando o laço em que a condição é testada no início. Aqui eu estou usando o laço do while em que a condição é testada no fim. Por isso que vale, nesse caso aqui, aí a pergunta agora para vocês. Para esse tipo de problema, é melhor utilizar o while ou do while? Do while. Do while ficou mais didático. Porque faz mais sentido, vocês estão certos, porque faz mais sentido que primeiro eu digite o dado, o N, para depois validá-lo. Tanto que aqui, como eu estava testando o N sem ter digitado ele, eu tive que atribuir o valor 0. Quando eu atribuí o valor 0, eu obriguei essa condição a ser verdadeira. Eu tornei a condição verdadeira. Aí ele entrou no laço. Então eu queria repetir aquela regrinha e queria que vocês anotassem em algum lugar. Quando eu preciso de um laço, ok? E tenho dúvida, uso while ou uso do while? Para responder essa pergunta, eu preciso me questionar através de uma segunda. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez eu vou executar o bloco que está dentro do laço? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez eu vou executar as instruções do laço? Se a resposta for sim, a melhor estrutura é do while. Se a resposta for não, while. Se a resposta fosse talvez, usa o while. Se a resposta fosse não sei, usa o while.
Se a resposta for, eu tenho certeza que pelo menos uma vez eu vou executar o laço do while. Pode ir cravado nele. Posso continuar? Professor, Pois não, Daniel. dá para fazer, então, laços do while encadeados, igual ao while? Exatamente, igualzinho. Tudo que a gente... Aí pode ter vários laços encadeados. A regra é a mesma, tá? O que eu estou querendo destacar aqui com vocês, que eu acho que foi o Matheus que muito bem perguntou, é que no primeiro momento parece que os dois laços são iguais, eles fazem a mesma coisa. A hora que eu for programar, tanto faz utilizar um ou outro. Tá certo? Vamos supor, eu vou dar até um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tenho uma variável, tá certo? X, que é igual a 10. E eu só quero, atenção no problema, estou mudando um pouquinho o problema. X vale 10. Eu só quero que o usuário digite o N se X for diferente de 10. Entenderam o que eu propus agora? Vocês entenderam a minha proposta? Eu declarei agora uma variável valendo x igual a 10. Eu só quero que digite o N se x for igual a 10. Mantenho o do while ou vou para o while? Eu acho melhor para o while. Tem que ir para o while. Por quê? Eu falei assim, eu só quero que digite o N se o x for diferente de 10, mas ele é igual a 10. Se eu não colocar o while aqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar no laço e vai pedir para digitar. Está errado. Então, como eu mudei o enunciado do problema, volta aquela pergunta. Vamos de novo. Comentei. Eu quero que seja digitado o valor de n, n tem que ser menor ou igual a 0. Usa o while ou do while? A resposta de vocês. A resposta de vocês, do while. Perfeito. Agora eu mudei o enunciado. X é igual a 10. Só vai digitar o N se X for diferente de 10. Se eu mantiver o while, não vai dar certo. Porque eu vou entrar no laço e vou digitar o N. Não é para digitar o N. O X é igual a 10. Ele vai ficar meio que no loop infinito, né, professor? Exato. Então, nesse caso, para esse segundo problema que eu estou descrevendo, o do while já não serve mais. Eu deveria trabalhar com while. Pessoal, foi possível entender? Sejam francos comigo. Todo mundo entendeu? Tá? Tem profissionais de mercado que trabalham com programação e às vezes você vê o profissional que tem experiência utilizando essas estruturas de repetição sem critério. E aí você acaba tendo mais dificuldade na hora de desenvolver o teu código. Podemos prosseguir? Tá todo mundo comigo aí? Tranquilo? Sim. Opa, entendeu aí? Todo mundo tá junto? Então tá bom, pessoal. Então, o while, a condição é no início. Do while, a condição é no fim. Tá certo? Nos dois casos, repita enquanto a condição for verdadeira. Tá? Eu vou apagar esse exemplo aqui, eu vou apagar esses exemplos, tá? Vamos continuar aqui no nosso documento. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Pronto, esse aqui. Então vamos continuar, pessoal. Vou pegar esse exemplo. A explicação aqui da sintaxe já está aqui no texto, eu acabei já mostrando para vocês. Temos um problema. Vamos lá. Vamos criar um programa para exibir no vídeo valores inteiros de 1 a 10. Ele até já propôs a solução aqui a título de exemplo. Eu vou copiar esse exemplo para cá, tá? Então, qual é o objetivo do exercício? Mostrar no vídeo do número 1 até o número 10. Vamos entender esse código? Contador é igual a 0. Perfeito. Entrei no laço. Somo mais 1 no contador. Joia. Mostra no vídeo o contador. Repita essas duas instruções enquanto esta condição for verdadeira. Que condição? Enquanto contador menor do que 10. Quando o contador for igual a 10, para de repetir as instruções no laço. Vamos executar e ver se funciona. Perfeito. Funcionou. Tá bom? Ele mostrou no vídeo do número 1 até o número 10. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse código?
esse exemplo que foi proposto aqui no nosso texto? Todo mundo entendeu? Então, percebam que no while, no do while, a condição está no final do laço. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Nada? Posso prosseguir? Então, vou dar um del aqui. Vamos prosseguir que temos mais exemplos aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui tem todo... Aqui o pessoal é a parte do F11, que eu já expliquei para vocês, tá? Vamos para um segundo enunciado aqui. É criar uma rotina de entrada de dados que aceite somente o positivo. Olha lá. Rotina de entrada de dados que aceite somente um valor positivo. Ele já propôs a solução. Eu vou copiar essa solução aqui para o C#, tá bom? Vamos lá. Ele declarou uma variável x, está usando o laço do while. Dentro do laço, duas instruções, uma saída em vídeo e uma entrada de dados via teclado. Valor esse que vai ser digitado pelo usuário. Se o x, que foi digitado pelo usuário, enquanto ele for menor ou igual a 0, ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, eu solicito que o usuário redigite. Muito parecido com o while, né, gente? Que vocês já fizeram esse exercício. Mas no while nós testávamos, como eu disse anteriormente, a condição no início do laço. Alguma dúvida? É difícil, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta só. Pois não. No caso do while, né, quando for aparecer a condição do while após, vamos supor que eu queira colocar alguma condição para sair desse laço. Não alguma condição, não, desculpa. Algum procedimento depois da saída falsa do laço. Eu posso, tipo, abrir outros colchetes aí no while e colocar alguma coisa embaixo ou não? Não pode. Assim, você saiu aqui do while, quando essa condição for falsa, você abandonou o laço. Tudo bem? Se abandonou o laço, não tem mais como voltar. A não ser que você coloque este laço, que foi a pergunta do Daniel, dentro de outro. Ah, tá. Eu posso ter tantos e quantos laços eu quiser dentro de outros. Mas aí depende do problema. É caso a caso, entendeu? O do while, assim como o while, ele repete as instruções contidas dentro dele enquanto essa condição for verdadeira. Essa condição é falsa, o laço está encerrado e o processamento do programa continua. Tá? Ok? Perfeito, apagamos isso aqui. Vamos seguir aqui, temos um outro problema. Qual é o outro problema aqui, pessoal? Uma próxima questão, também nós já fizemos com o while, né? A gente está até aproveitando os próprios exercícios com o while e repetindo... Sério, mano, tem canumida, come canumida, mano. Tá? Então, vamos lá. Entrar com quem virar calhau da manhã, aquela doente tá pegando a viradinha do bagulho. Esse pedaço aqui é teu. Pessoal, dá uma fechadinha aí no canal de voz, por favor. Esse é pedaço, vai começar a bosta agora. Deixa eu comer. Parabéns, Mazinha. Pessoal, dá uma fechadinha aí no... Viu o que tu fez, Mazinha? Você tá orgulhosa? Mandaram a borda errada. Pô, o cara tá comendo pizza e nem oferece pra gente. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Podemos continuar, gente? Vamos lá. Entrar com dois valores de teclado, onde o segundo deverá ser maior que o primeiro. Tá? Isso aqui a gente já até... É um exercício que nós já fizemos anteriormente, tá? Então, digita o valor de A, digita o valor de B, só que a regra é que o segundo tem que ser maior que o primeiro, tá? Então, temos aqui o enunciado do exercício, tá certo? E a solução, que eu vou copiar para vocês aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, A e B foi declarado. Tudo bem? Pessoal, desconecta o som de vocês, por gentileza. Obrigado. Então, aqui vai ser digitado o valor de A. A vai ser recepcionado via teclado. É que está dando eco, pessoal. Continua alguém com o som ligado. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. O Felipe Mendes Belchior, eu acho que está com o áudio aberto.
Eu não estou conseguindo aqui. Eu acho que é o Felipe Mendes e Lucas Marcelo que estão com o áudio aberto. Tá, tudo. Eu consegui aqui. Pronto. Legal, já consegui desativar. É que com muita tela aqui aberta. Então, pessoal, vamos lá. O valor de A é digitado fora do laço. Tá? O primeiro valor. Esse valor digitado é armazenado na variável A. A regra do exercício diz: o segundo valor, que é B, tem que ser necessariamente maior do que o primeiro. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Entrei no laço, estou trabalhando agora com do while, não posso esquecer que no do while a condição está no final do laço. Digito o valor de B dentro do laço. Enquanto o valor de B for menor ou igual ao valor de A, repita a digitação do valor de B. Tá bom? Então, tá aí a solução do exercício. Tá? Beleza? Alguém quer fazer algum questionamento? Então, é muito parecido com o while, só tomando cuidado de que a condição é testada e validada no final do laço. Mas se a condição for verdadeira, assim como no while, a instrução ou as instruções elas são repetidas. Você pode voltar a explicação rapidinho, porque como deu esse problema do áudio, eu vou voltar acabei aqui, então. perdendo. Olha só. Qual é o papel desse exercício? O usuário tem que digitar dois valores de teclado, A e B. Ok? E o enunciado estabelece uma regra. O valor de B tem que ser maior que o valor de A. Não pode ser igual e não pode ser menor. Ele tem que ser maior. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para o usuário digitar o valor de A via teclado fora do laço. Então, o usuário vai digitar, por exemplo, o número 10. Tudo bem? Dentro do laço do while, eu vou pedir para ele digitar o B. E por que o B, a digitação do B está dentro de um laço? Porque a regra do enunciado é sobre a variável B. Ela tem que ser maior que A. Portanto, o usuário digitou o valor de B dentro do laço. Esse valor que o usuário digitou, enquanto esse B for menor ou igual a A, ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, ele fica redigitando B. Então, se o A é 10, ele só vai sair desse laço aqui quando o B for 11 ou mais. Tudo bem? Entendi. Tá? E o último exercício aqui, também um que vocês já fizeram, é aquele para digitar o sexo e só aceitar feminino, masculino e feminino, tá? Então vamos pegar também aqui o código, trazer para o C#. Tá? Então tá aqui o código. Declara uma variável do tipo char, tá? Que é caractere, para receber um caractere. Console.write, fora do laço. Olha que interessante essa solução. A mensagem para o usuário está fora do laço. Tá? Dentro do laço do while, eu coloquei só a entrada de dados. Mas eu coloquei com aquela instrução que eu já expliquei para vocês na aula presencial, que é o set cursor position, para posicionar o cursor numa coordenada de tela caractere. Faça, ou seja, repita essas duas instruções enquanto o sexo, digitado pelo usuário, for diferente de M e diferente de F. Só pode digitar M e só pode digitar F maiúsculo. Vamos executar? Isso aqui até vale a pena executar. Olha lá, ele pediu para digitar o sexo. Vou digitar J. Tá? Quando eu dou Enter, ele não sai do lugar. Por conta daquele set position. É só uma instrução de tela. Vou digitar o M minúsculo, também não aceitou. Ele só aceita o F e o M maiúsculo, tá bom? Porque eu usei aqui o queixar. Eu podia ter usado o console readline.toUpper, que vocês já utilizaram em exercícios. Tá? Então, pessoal, com isso, nós terminamos os exemplos e estamos chegando no finalzinho da aula. E eu queria, então, voltar na questão das dúvidas com vocês a respeito do laço do while ou de algum exercício. Na aula de amanhã, eu vou passar uma lista de exercícios de TP, tá certo? Vou explicar cada um dos exercícios e aí a gente vai combinar um prazo de entrega, tá? Pessoal, vou abrir espaço para vocês para as dúvidas. Quem é que gostaria de fazer a primeira pergunta? O pessoal que entrou um pouquinho depois, faz a gentileza, por favor, de ir lá na plataforma AVA e registrar presença aqui no fórum, tá?
aula de 15/4 às 19h30. Faça a gentileza, por favor. Tá. Professor. Oi. Eu não entendi muito bem como funcionou esse último exercício para digitar o sexo, do posicionamento da... Por conta dessa instrução aqui, ó, dona, set cursor. Essa instrução nós aprendemos lá atrás, numa aula presencial. Quando eu uso o console set cursor position, ele posiciona o cursor na posição 5 da linha 0. Entendeu? Uhum. E nessa posição é que ele vai receber a entrada de dados. Eu podia ter substituído esse console set cursor pelo console write line, por exemplo. Quer ver? Ó, vou fazer uma coisa aqui. Ó. Tá vendo que está o número 5? Eu vou mudar para 20. Tá? E vou executar. Veja o resultado. O sexo está aqui. Olha onde está o cursor. Na posição 20 da linha 0. É aqui que eu quero que o cara digite o sexo. Tá? Uhum. Aí ele digitou um K. Dei Enter. Como eu dei Enter, ele bateu aqui. Ó. K é diferente de N? É. K é diferente de F? É. Volta. Quando ele volta, eu mando o cursor de novo para a posição 20. Por isso que ele não sai do lugar. Entendeu? Uhum. É só um artifício de tela. A gente poderia dar um console clear para tirar o que ele já tinha digitado também, né? Ó, vamos fazer isso já. Vamos lá. Console. Console clear. Vamos executar? Digitei o K, né? Opa, peraí. É que, na verdade, aqui tem um problema, né? Se você dá o console clear, se apaga essa mensagem que está fora do laço. Tá? Agora, se você quiser fazer isso aqui, ó, aí tudo bem. Vamos ver. Veja o resultado. Sexo, K, L. Tá vendo o que está acontecendo? Aí está apagando. Então, o console clear funciona bem aqui também. Ou seja, são só artifícios de tela, né? Essa parte cá entre nós não é menos importante do que o próprio o laço e a lógica aqui. Senhor, daria para fazer o mesmo exercício, só que ao invés usando setupper? Sim, né? A gente faria isso aqui, ó. Vou comentar essa linha aqui para vocês. Tá? Comentei. S é igual a char.parse console headline ponto toUpper. Pronto, está aqui, ó. O legal de você utilizar isso é que como você está usando o método da biblioteca C#, quando você digitar o caractere minúsculo, ele já converte para maiúsculo e salva na variável o caractere maiúsculo. Tá? É que quando você dá o queixar, ele te poupa de você dar Enter. Entendeu? Eu posso fazer um teste aqui? Deixa eu fazer um teste aqui, já que você tocou nesse assunto. Se não funcionar, depois eu até vou procurar outra instrução. Opa! Não tem o toUpper aqui, tá percebendo? Não tem o toUpper. Pessoal, e aí? Conseguimos avançar amanhã com exercícios nesse assunto? Amanhã nós vamos utilizar a aula. A gente pode rever amanhã esse tema. Vou passar a lista, vou explicar exercícios, podemos fazer mais alguns exercícios com o while, deixo a lista para entregar. Né? Nós estamos convencionando também entre os professores, já é uma orientação que deve amanhã... Para quem chegou atrasado, inclusive, amanhã não deixa de faltar amanhã nessa aula comigo, que o professor Guerra vai estar junto conosco, ele vai dar um feedback para vocês a respeito do questionário que vocês preencheram aí no finalzinho da semana passada, início dessa semana, e algumas decisões que foram tomadas pelo núcleo docente estruturante, tá? Ele vai dar esse feedback para vocês amanhã. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou tentar, tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou só encerrar o compartilhamento de tela, tá? Com vocês. E tô aqui no